Existe um lugar na Terra onde o espírito humano encontrou a grande sabedoria nas lições ensinadas pela natureza. O povo que vive aqui enxerga a vida através das lentes de uma antiga filosofia de reverência e respeito. Criaturas selvagens vivem nos enclaves desta vastidão, onde o fluxo e o ritmo do mundo natural ainda podem ser ouvidos, vistos e sentidos. Esse lugar é a Tailândia, um santuário escondido em um paraíso tropical, aninhado no coração do sudoeste da Ásia como uma joia brilhante do Oriente. Jardins do Éden, Tailândia. A Tailândia é um lugar de extrema beleza. Porém, como diamantes brutos encravados nas rochas, alguns de seus maiores tesouros não estão totalmente aparentes. Uma jornada para as profundezas dessa trajetória espiritual pode ser como uma peregrinação tanto para o coração quanto para a alma. A sedução da Tailândia é tanto poderosa quanto infinita. O espírito do budismo e sua permanente reverência pelo mundo natural vem influenciando esta terra há séculos. Mesmo agora, as antigas formas de prática do budismo permanecem basicamente as mesmas. Os budistas acreditam que a meditação liberta a mente e abre portas a novas perspectivas. Os pontos de partida e de destino são vistos como um só. O objetivo é ver as coisas como elas realmente são. Quando vista através dos olhos de um budista, a sabedoria de 1000 anos pode se revelar na contemplação de um único momento. Essa é a natureza do caminho para dentro do coração selvagem da Tailândia. Os gibões já habitavam as florestas daqui muito antes da chegada dos ensinamentos budistas. Reverenciados como mestres das copas das árvores, muitos nunca puseram as patas no solo. Essa espécie evoluiu em 2 cores na Tailândia: a amarela e a preta. Mas ambos são ótimos cantores. As canções ajudam a definir seu território, e quando o território inclui uma figueira repleta de frutos, ele é guardado como uma fonte preciosa.
O figo é o alimento favorito do gibão, e uma doce polpa seduz um vizinho que tem apenas folhas para comer. Os figos doces e maduros são irresistíveis, apesar dos avisos melódicos. A atitude de comer as frutas que estão em território vizinho raramente é tolerada. Intrusos famintos geralmente serão perseguidos. Mas logo as árvores no território dos gibões pretos estarão cheias de frutos e os papéis se inverterão. O budismo enfatiza a inconstância de todas as coisas e que a vida e todas as suas condições são apenas temporárias. Como com a água que flui corrente abaixo, a mudança e a transição são inerentes à natureza da existência. Os ramos baixos de uma árvore ao longo do rio servem como varanda para essa espécie de mamífero. Refrescado pela água e protegido do sol, ele parece contente por apenas observar seu mundo passar. Esse animal descansa durante a parte mais quente e úmida do dia. Esse parente do mangusto esperará até a caída da noite para revistar a selva à procura de alimento. Borboletas da família Catopsila desenvolvem-se no calor da umidade. Essa é a época de matar a sede e tirar minerais da água. A reverência budista pela vida inclui os elementos terra, ar, vento e fogo. Mas nenhum deles é mais sagrado que a água.
A água não apenas sustenta toda a vida, ela também conforta todos os sentidos. Elefantes asiáticos raramente ficam longe da água. Essa manada vem aqui para beber e se banhar pelo menos uma vez por dia. Na antiga floresta rio acima, outra criatura social encontra refúgio. Essa espécie de langur, chamada também de macaco-folha, desenvolve-se sob esse suprimento de nutrição quase infinito na floresta. Ao contrário dos mais solitários gibões, os langures sentem-se mais à vontade em grupos maiores. Viver socialmente requer virtudes sociais. Além de remover pulgas e carrapatos, a prática da higiene serve também para reforçar os laços familiares e garantir que cada membro do grupo tenha seu lugar na sociedade. Sob o calor que mingua aos poucos depois de uma longa tarde, a higiene e o sono estão entre as poucas coisas que os langures conseguem fazer. A tempestade que se aproxima traz os langures de volta à vida. A brisa refrescante e a chuva trarão alívio contra o calor. As monções varrem a Tailândia com uma regularidade infalível. Em um único ano poderão cair até 4 metros de chuva. Cada gota contém uma lição importante para os budistas, pois cada uma é como um instante precioso no contínuo fluxo da vida. Os momentos se formam, existem e desaparecem. O desafio é estar ciente de cada um deles sem se apegar a nenhum. Assim é o chamado para o esclarecimento, ver o mundo como ele realmente é. Até mesmo algo tão minúsculo como uma gota de chuva pode ter importantes consequências. Gota a gota, a água esculpiu cada leito de rocha dos rios da Tailândia, cavando através de volumes imensos de rocha sólida e criando enormes cavernas.
Os budistas referem-se a elas como lugares sagrados, feitos pelas mãos do templo. Estes antigos santuários também fornecem um lar seguro a milhões de morcegos. A maior parte dos habitantes das cavernas da Tailândia sobrevive caçando insetos de noite. Bem antes de a escuridão cair sobre a região, eles começam a girar e a juntar-se em grandes grupos, preparando-se para a sua caçada noturna. Finalmente, como se fossem um único organismo, eles invadem o céu da noite. O êxodo continuará por mais de uma hora, como tem acontecido todas as noites por milhares de anos. Os morcegos que partem deixam para trás um assustador e escuro palco, perfeitamente adequado para a sobrevivência de uma das mais antigas criaturas da Terra, a barata. A filosofia budista de reencarnação coloca todos os seres vivos em uma mesma corrente de nascimento, vida e morte. Morcegos mortos sustentam a vida de insetos famintos, que vasculham o local. Devorando restos mortais em decomposição e reciclando as sobras, as baratas e seus ajudantes mantêm este submundo limpo e em desenvolvimento. Para os budistas e para as baratas, a vida e a morte são parceiras inseparáveis. Uma não pode existir sem a outra. Do lado de fora, os morcegos dão início à sua colheita noturna de toneladas de insetos. A noite abraça as ruínas de um templo que floresceu há muito tempo. Com raízes nas tradições budistas que se estendem desde 2000 anos atrás, os templos antigos da Tailândia ainda emanam o espírito de um passado poderoso. Agora, criaturas selvagens habitam o solo desse templo, vivendo aqui da mesma maneira que faziam muito tempo antes desse templo existir.
A caçada noturna dos tigres pode levá-los a caminhar vários quilômetros em busca de sua vítima. Mas esse pequeno mamífero em segurança no alto de uma árvore vê a aproximação do tigre com indiferença. O jovem tigre não está sozinho. Ele está dividindo esse território com o irmão e continuará a fazer isso por mais 1 ou 2 anos. Tigres adoram água e esse pequeno mamífero percebe que seu poleiro acima da piscina está baixo demais. Mover-se para um local mais alto lhe dá mais segurança, mas também serve para mexer com a curiosidade do predador. Apesar do interesse do tigre, ele descansa seguro em seu mundo acima do solo da floresta. O budismo salienta uma simples crença, a de que a verdade da vida pode ser vista olhando-se, sem julgar, para dentro do mundo perante nossos olhos. Seguir corajosamente essa trilha de descobertas à medida que ela caminha por estradas imprevisíveis é tanto um objetivo quanto um desafio. Para alguns, a Naja é objeto de medo. Para os budistas, ela é algo a ser reverenciado e entendido. Às vezes, revelações importantes podem se esconder entre as sombras, como a história da borboleta Atlas Attacus. Essa enorme lagarta pode chegar a ter mais de 12 centímetros de comprimento quando começa a tecer seu casulo. Depois de tecer vários metros de seu levíssimo, porém extremamente forte lar, ela se prende a uma folha num ramo. Em seguida, embrulhada em uma cama de folhas, a lagarta tece um cobertor de seda. Selada dentro dessa câmara alcochoada, ela passa pelo estágio final de sua metamorfose. Daqui a algumas semanas, a Atlas emergirá em uma nova encarnação, completamente transformada. Vamos assistindo Planeta Nat Geo, no Nat Geo.
De noite, na floresta, a maioria das criaturas está dormindo. Mas um veado ladrador procura alimento próximo às ruínas do templo e o barulho acorda um dos tigres. Para o grande felino, essa oportunidade é boa demais para passar em branco. Furtivamente, o tigre segue o odor da vítima. O drama de vida e morte continua, assim como a noite é seguida pelo dia. Mais perto das praias, a água fresca, carregada de sedimentos e nutrientes, se mistura com a água salgada à medida que penetra no continente. Como se fossem delicados dedos, os canais alcançam as bordas do litoral. A cada ciclo da maré, a água alterna de salubre a salgada. Sob essas condições que mudam constantemente, só algumas plantas conseguem sobreviver. Aqui, os mangues são os donos. Suas raízes características prendem-se firmemente à lama macia e algumas espécies expelem sal através das folhas. Algumas espécies de mangues alcançam grandes alturas e, no topo de suas árvores, morcegos frugívoros gigantes fazem seus poleiros. Batendo as asas, eles se mantêm refrescados, e com a ajuda das garras afiadas, eles se prendem aos poleiros. O lar comunal também é um berçário, onde as mães amamentam suas crias no abraço de suas asas, imitando couro. Os filhotes às vezes acompanham as mães em sua caçada noturna até que estejam fortes o suficiente para voar independentemente. Dessa maneira, eles ficam conhecendo os segredos da floresta antes que precisem caçar sozinhos. O movimento diário das marés transforma os canais dos mangues próximos ao litoral.
Em toda a extensão de lama exposta, um grupo de criaturas começa a aparecer para se alimentar dos nutrientes deixados para trás pelas marés. Pequenos caranguejos vasculham a água à procura de alimento. Um mudskipper, um peixe que vive em tocas na beira d'água, caminha pela areia. Controlar um pedaço de solo úmido é essencial, mas um mudskipper que se aventura longe demais de seu território logo se encontra entre vizinhos não amigáveis. Geralmente vale a pena caminhar para encontrar lama, porque os mudskippers filtram dela algas e outros nutrientes essenciais. As áreas mais ricas em alimentos são altamente apreciadas, protegidas e geralmente muito disputadas. Um mudskipper residente precisa manter o título para seu domínio, mas o perdedor só vai precisar esperar, pois com cada maré de água doce, o solo de lama renascerá. Centenas de minúsculas ilhas marcam o litoral sudoeste da Tailândia. Muitas são feitas de esqueletos antigos de corais e plâncton, comprimidas durante os séculos do tempo e reencarnadas como calcário. Algumas das maiores fornecem um refúgio para os rhesus. Geralmente moradores das florestas, esses animais se estabeleceram no litoral e se adaptaram muito bem a esse estilo de vida. Nas ilhas da Tailândia, macacos caranguejeiros são os únicos grandes animais que procuram alimento na praia. O litoral apresenta uma rica oportunidade para criaturas com inteligência para explorá-lo. Com a ajuda de rochas pontudas, as cracas fornecem uma ótima refeição. Outros tipos de moluscos também estão no menu, mas a maior iguaria de todas são os caranguejos frescos. Os caranguejos são gostosos e nutritivos e nenhum bocado é perdido. Porém, refeições como essa nem sempre vêm facilmente.
Cada uma das ilhas da Tailândia é singular em sua forma e tamanho, e cada uma delas convida para uma olhada mais de perto. Aqui, os poderes da natureza e do tempo são expressos em formas que mudam constantemente. As forças do vento e da água criaram uma galeria de esculturas vivas. Por baixo das ilhas ficam as cavernas de corais, lugares de infinita graça e elegância. As cavernas marinhas da Tailândia estão repletas de uma beleza iluminada e, além de seus muros, fica um nirvana aquático banhado pelo sol, um paraíso submarino na Terra. Nascidas das gentis correntes, milhares de criaturas marinhas sobrevivem tirando seu alimento da água. Essa espécie de verme emerge cautelosamente para filtrar o plâncton do mar. Peixes palhaços brincam sobre uma anêmona gigante sobre o tapete de Recife. O caranguejo das anêmonas usa suas garras moldadas em formas de penas para colher seu jantar nas correntes. Durante séculos, criaturas evoluíram nesse antigo oceano, varridas em um ciclo invisível de vida e morte que não conhece início nem fim. Em um ciclo diário visível, essa outra espécie de caranguejo, que mal chega ao tamanho de uma unha humana, emerge aos milhares de suas tocas na praia. Com seu objetivo ensaiado, eles começam seu trabalho microscópico, juntando grãos de areia e colocando-os na boca, retirando a película das algas e os micróbios que cobrem a superfície de cada grão. A nutrição obtida em cada bocado é pouca, mas durante o dia, um caranguejo moverá milhares de grãos de areia que formarão esferas perfeitas e que depois serão descartadas.
Todos os dias, toneladas de areia são processadas por esses animais, mas a prova de seu incansável trabalho durará apenas até a próxima maré. Outro dia acaba nas praias da Tailândia, e a escuridão toma conta do templo na floresta. Para a Naja e para o tigre, a noite carrega a promessa da caça. Para esse pequeno mamífero, porém, será uma noite como muitas outras. Mas nos arbustos, no solo da floresta, uma maravilhosa transformação está prestes a se desenrolar. A borboleta Atlas emergiu do casulo de seda que ela teceu, muitas semanas atrás. A borboleta cria uma saída secretando um líquido pela boca. Nascida sem estômago, a boca não terá nenhuma outra função, pois a vida da borboleta Atlas será curta demais para exigir uma alimentação. Ela viverá somente um dia. Na hora seguinte, ela esticará as asas à medida que elas endurecem sob o ar úmido da noite. Há beleza em sua natureza, desde os tons de vermelho rubi nas asas até o luxuoso pelo que cobre seu corpo. Com asas de quase 30 centímetros de envergadura, seu tamanho é tão incrível quanto sua aparência. Porém, agora ela porá toda essa beleza em teste, pois seu tempo é curto e cada momento é precioso. Para avisar aos machos que ela está pronta para acasalar, ela exala um perfume natural que viaja vários quilômetros floresta adentro. O macho dessa espécie desenvolveu antenas especiais, tão sensíveis que são capazes de detectar até mesmo poucas moléculas desse odor. O perfume irresistível o guiará até a fêmea. Quase nada poderá impedi-lo de encontrar sua parceira. Seu único objetivo agora é acasalar. Repleta de ovos fertilizados, ela começa a botá-los imediatamente. Depois de seu objetivo realizado e energia gasta, ambos morrerão em horas. Seu ciclo de vida está completo e ainda assim eles deixarão para trás uma oferenda para o futuro, a sobrevivência de sua espécie. Dentro de seu círculo de nascimento, metamorfose, união e morte, nasce a promessa de vida nova. Esses eventos em cadeia acontecem no coração da natureza, como o formato escondido do leito de um rio que molda o curso por onde este corre. O budismo ensina que cada coisa viva é especial, mas nenhuma é mais importante que a outra. Independentemente de tamanho, força, beleza, não há fortaleza que proteja contra a inevitabilidade da morte. Mesmo assim, há um enorme potencial em cada momento vivo, como se a vida fosse compelida a ir em frente em seu caminho.
Hoje, a conservação da grandeza da Tailândia apresenta um crescente desafio. Mas o budismo continua otimista. Ele acredita que o esclarecimento está dentro do alcance, que o Nirvana existe, que na verdade ele está aqui, agora, na nossa frente, em nosso pensamento, mais do que em qualquer outro lugar. Ver o mundo através de olhos budistas é olhar profundamente além da superfície das coisas. É um sentido infinito de descobertas, consciência e reflexão. É isso que existe sob o verdadeiro coração do Éden vivo chamado Tailândia. Dedicado à memória de 3 membros da equipe de produção. Kenneth Chip Hosman, 1963-1998. Ellen Grum, 1970-1998. Mark Graham, 1941-1998. Versão brasileira, Centauro.